Shalom, gente, graça e paz. Estamos aqui entrando na nossa live hoje e uma live toda especial. Uma live que tem a proposta de mostrar para você e trazer aqui testemunhos fresquinhos do que realmente é o poder da oração, de viver, né, uma vida, um estilo de vida através da oração. Então, nós queremos já dar graça e paz, paz e prosperidade, e vamos aguardar um pouquinho aí para a turma estar entrando na nossa live, se preparando. Eu sei que talvez você está aí se arrumando para vir para o tempo da oração, que é daqui a mais uma hora e meia, o templo já está lotado, então, mas você pode estar conectado aqui, porque você já vai estar conectado, ou se arrumando, ou vindo para cá, eu não sei onde você está, ou também no seu estado, ou na sua cidade, em outros estados do Brasil, que muita gente tem participado. Nós temos tido assim, uma audiência, mais de 3.000 pessoas online participando desse tempo de oração, desse tempo de intercessão, que é um tempo de consagração também. Orar e se consagrar, porque o apóstolo ontem falou bastante sobre isso, né? Não adianta você orar se você tiver com pendências no mundo do Espírito. É muito importante que você esteja na oração, mas para a sua oração ser respondida, você vai precisar estar alinhado com o mundo do Espírito, lembrando que o mundo do Espírito, o fundamento dele se chama legalidade. Deus não age sem legalidade. Deus não tem como agir sem legalidade, né? E a gente vai explorar isso aqui hoje, mas eu quero convidar aí todos vocês que já estão se conectando nessa live para também compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Nós vamos explorar hoje aqui, mandar também para os seus grupos de rede social, para as suas pessoas que você tem conexão, que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de testemunho. Lembrando que o testemunho ele é fundamental para fortalecer a nossa fé. Porque tem hora que a gente acha assim, não, meu Deus, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, isso não tem como acontecer. E aquela palavra que está escrita, né, a palavra de Deus que diz, nada é impossível para Deus, parece que ela se torna tão longe. Quando a gente ouve um testemunho, ouve o que aconteceu na vida de uma outra pessoa, aquilo se torna próximo. Aquilo aconteceu na vida de uma outra pessoa, pode acontecer com a minha, eu vou continuar crendo, essa pessoa continuou crendo. Como foi que essa pessoa fez? O que ela fez para os céus se abrirem? O que ela fez para encontrar o favor de Deus? Então, é por isso que você tem que compartilhar, por isso que você tem que jogar isso aí nos seus grupos de WhatsApp, você tem que compartilhar com outras pessoas, compartilhe lá com alguém da sua família que está precisando ouvir uma palavra de fé. Esses testemunhos hoje aqui nessa live, vocês vão ver homens de fé que decidiram ter uma vida no altar e que decidiram mover-se pelo mundo do Espírito para vencer guerras na área financeira, na área familiares, em vários aspectos aqui, mas especificamente prosperar. As pessoas acham que quem serve a Deus, ou que quem é filho de Deus, não tem direito de prosperar nessa terra. Quando você vai conhecer a Bíblia, a promessa de Deus é que os filhos de Deus comerão do melhor dessa terra. Então, compartilhe, coloque aí nos seus grupos, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que você vai encontrar essa palavra, essa live vai encontrar alguém que está precisando e que vai se alimentar de fé e que vai se alimentar de esperança. Amém? Então, nós vamos começar aqui. Eu quero apresentar, e depois eles mesmos vão poder se apresentar, mas eu quero trazer aqui, hoje está com a gente um irmão que é desde o início dessa obra. Eu particularmente, quando cheguei nesse ministério como missionária,
e me casei com o Arão, ele já era um suporte do apóstolo René, já era um homem de Deus junto a essa obra, Ministério da Restauração em Manaus. E, assim, na minha história de crescimento com Deus e de crescimento ministerial, a casa dele, ele como um sacerdote da sua casa, da sua família, sempre foi um exemplo. E a gente vai ter com a gente aqui, está com a gente aqui, Anderson Muguba. Shalom, meu irmão, prazer, é uma honra tê-lo aqui com a gente e poder, essa tarde, novamente, desfrutar daquilo que você é como pessoa em Deus, daquilo que você é como homem de Deus para a sua casa, para a sua família e para a sociedade de Manaus e para esse Brasil. Então, eu vou apresentar os três e aí depois eles vão também entrar na parte. E nós temos com a gente Felipe Nogueira, que também é um irmão que entrou com a gente nesse ministério, um homem que recebeu já muitos milagres de Deus, ele, a sua esposa, milagres desde o ventre, né? Felipe tem uma história de conversão extraordinária. Quando ele me contou, eu fiquei de boca aberta, assim, e desfrutando do que Deus faz, como Deus nos resgata, da onde Ele nos resgata, dos vales mais profundos. Esse é Felipe Nogueira, vocês vão ouvir um pouco disso. E nós temos com a gente Charlison Marquês, que também nasceu desse ministério, é família desse ministério, seu pai e sua mãe são pastores com a gente nesse ministério, junto ao apóstolo René, e é uma honra tê-los aqui essa tarde para compartilhar o poder da oração, para compartilhar sobre fé, para compartilhar sobre guerras espirituais, aonde são vencidas e como são vencidas. Amém? Amém. Então, vamos lá, gente. Eu quero começar, em primeiro lugar, aqui com o Anderson, que tem uma empresa, um grupo, né? Grupo global. Eu queria que você se apresentasse também e depois falasse aí um pouco já dessa história de anos aqui em Manaus e de ano desbravando em fé e as experiências com o Senhor. Anderson Muguba, Global Service. Nós temos 4 empresas com o mesmo nome, sendo uma na área de segurança, outra na área de transporte de valores, outra na área de agentes de portaria e outra atuando como segurança eletrônica. O meu negócio nasceu de uma forma profética. Eu vou dizer como, apóstolo. Isso é muito importante. Gente, vocês que já entraram aí online, obrigado por já estarem conectados com a gente. E isso aqui é muito importante que o Anderson vai trazer. Uma empresa que nasceu por um mover profético. Há 31 anos, eu já trabalhava no ramo de segurança. Aliás, sempre trabalhei no ramo de segurança. Em uma outra empresa aqui em Manaus, e na época só tinha 4 empresas em Manaus. E junto com mais 2 outros amigos, nós resolvemos abrir uma outra empresa. Nós abrimos apenas no papel. Nós não saímos das nossas empresas, mas abrimos no papel e ela passou 1 ano registrada na junta comercial, empresa aberta, mas sem nós atuarmos. Só no papel? Era no sonho? Era um sonho, mas por enquanto estava no papel, porque nós estávamos aguardando o momento de sairmos das empresas onde nós estávamos para começar a nossa. Vocês tinham os seus trabalhos. Sim, continuava no trabalho na empresa onde eu estava, mas ninguém sabia, a não ser minha esposa, a esposa dos outros 2 sócios. Certo dia, pastor René, não era apóstolo ainda, isso há 31 anos atrás, ele passa comigo na empresa pela manhã e diz: Anderson, eu preciso falar contigo. Eu tive um sonho contigo. Quando o apóstolo diz isso, a gente leva isso muito a sério. Verdade. Porque quem conviveu com ele desde o início sabe que os sonhos na vida dele são muito reais. São precisos. Daí ele disse: eu sonhei contigo e era uma separação.
Aí eu digo, furou o sonho, apóstolo. É B.O., é B.O. Eu tô muito bem. Ele disse, não, Anderson, não é separação de esposa. Não é uma separação Uau, conjugal. que alívio. Mas eu vi você saindo e entrando numa outra coisa que para mim era uma separação. Eu disse, apóstolo, deixa eu lhe contar. Daí eu contei sobre a empresa que já estava aberta, mas nós não tínhamos ainda. Antes de eu terminar, ele disse, é isto. Foi isso que Deus me mostrou. Vai nessa caminhada, porque o Senhor é contigo, vai abrir as portas e vai dar tudo certo. A partir dessa palavra, eu deixei o meu negócio e comecei, onde eu trabalhava, e comecei com o meu negócio. Ele não sabia, ele passou a saber a partir deste dia. Então eu digo que é profético, porque Deus primeiro falou com o homem de Deus que veio me confirmar. Que coisa e interessante. isso eu recebi como bênção do Senhor. E isso é muito interessante. Eu não sei a história de vocês dois, com certeza vocês têm histórias proféticas aí, mas é muito interessante para quem anda na direção do Espírito, né, que tenha, vocês que estão ouvindo aí são empresários e outros que já têm sonhos de pequenas empresas ou de grandes empresas, isso aqui é muito importante. Né? O tempo, ele disse assim, nós abrimos a empresa, nós tínhamos um sonho, nós abrimos a empresa, nós tínhamos um sonho, mas nós aguardamos o tempo de Deus. E olha que interessante, o tempo de Deus moveu-se pelo sonho do apóstolo René, que trouxe a ele, e aí você entendeu que era o tempo? Entendi que era o tempo, que ali estava aberto também nos céus a legalidade para começar o meu negócio e a segurança para deixar o trabalho que eu tinha naquela empresa, e eu estava muito bem nela, e começar um desafio do zero, porque nós não tínhamos nada, não tinha um único contrato, não tínhamos nada. A empresa só estava no papel. E a partir dali, então você entendeu isso como um sim de Deus. Sim, como sim. Os céus tinham se aberto para você botar o pé na água, o pé na estrada. O sim e o amém. O sim e o amém. Gente, outra dica aqui muito importante. Mas eu quero dizer a vocês que o Anderson é casado com a Joia Munguba, é pai de 2 filhos, já é avô? Sim, com muito orgulho. Já é avô, com muito orgulho, muita honra de Deus também. E antes dele continuar, eu quero vir aqui para o Felipe Nogueira, que tem o Grupo Inovap, são 8 empresas, né, dentro desse grupo de empresas, também casado com a Aline Nogueira, pai de 2 filhos, que é um milagre. É um milagre. Nós estamos aqui no Mi Centro-Sul há quase 13 anos, né? Então, foi um tempo muito restaurador para todos nós. Minha esposa, nós chegamos aqui, não tínhamos ainda nem a Ana Lu e nem o Tito, que são nossos filhos. E a minha esposa foi acometida de um tumor borderline. É um princípio de um câncer, né, no ovário, e ela foi obrigada a tirar o ovário e a trompa, uma delas. Por isso chamado borderline. Isso. É um tipo de câncer que ele está evoluindo, né? Ele ainda não é um câncer agressivo, mas se você não vem com uma intervenção, você corre risco de vida. Então, o médico orientou que ela tirasse um ovário e uma trompa, e eu tinha 25% só de fertilidade. Uau, então... Né? Então, nós nos conhecemos na igreja, nós nos conhecemos com 17 anos. Esperei ela na corte, na época tinha corte, esperei ela, né, 9 meses sem dar um beijo. Olha só, comportado esse menino, hein? Hoje em dia a juventude está mais acelerada, né? Mas eu esperei 9 meses para dar um beijo nela. Porque vocês também tinham as alianças ali, né? Com Sim. um processo de santidade, Sim, de justamente. corte, de namoro, santo, vamos dizer assim. Justamente, porque a gente sempre entendeu princípios. Né? Se você cumprir princípios, isso é para tudo na sua vida, né? Para o teu crescimento ministerial e também para o teu crescimento financeiro. Isso, né? Eu acho que isso é base de prosperidade. Base de prosperidade, justamente. Princípios de Deus. E eu tenho um testemunho tremendo, porque no dia que nós fomos dar o primeiro beijo, com 18 anos de idade, eu tive uma visão. Abriu-se uma cachoeira
em cima da nossa cabeça e nós fomos banhados de ouro. No primeiro beijo, primeiro rapaz, beijo. Romântico esse negócio aqui, olha. beijo. Muito romântico. O primeiro beijo, uma cachoeira de poder. E ainda era como dourada? Dourada, era um banho de ouro. É como se você Gente, desse o banho de ouro nesse interessante. microfone, por exemplo. E ali foi um sinal de que nós viveríamos, sim, uma vida de prosperidade. Porque Sim. quando você está começando a vida, você fica com medo, né? Pô, será que eu vou conseguir morar? Será que eu vou conseguir comer? Né? Você tem Sustentar aquela uma insegurança, família, né? sustentar uma família. Vocês né? homens, né, sempre tem essa casa. Será que eu vou dar Isso. conta de sustentar minha Justamente, casa, minha família? E de lá para cá a gente vem experimentando muitos milagres, né? Um deles é o Tito. Então, depois desse câncer, ela recebeu a cura do câncer? Sim. Ou ela engravidou? Como é que foi esse... Porque, gente, milagres... Milagres, eles trazem muita prosperidade. Imagina, Verdade. quando acontece um milagre, quanto você não economiza? Isso, exatamente. Não é verdade? É verdade. Na verdade, é quando você não tem mais saída, né? Exato. Você tem Deus como o teu suporte. É. Né? E eu lembro muito bem que nós estávamos em campanha de oração. Né? O apóstolo Arão chamou, como ele chama todos os dias, né? Um dia ele chama solteiro, um dia ele chama casado. Sim, sim. E aí ele perguntou quem naquele dia tinha algum problema de saúde e queria, né, engravidar. E aí nós entramos na fila. E aí ele orou no ventre dela. 3 meses depois a gente já tinha recebido a nossa notícia de que ela estava grávida. Foi um milagre. Foi um milagre. Glória Né? a Então, Deus. assim, nós já vivemos milagres. Né? Inclusive, o Grupo Inovap, a primeira empresa, que é a Inovap, que eu montei, ela tem em torno de 16 anos. Né? Eu já atuo no mercado de comunicação há 22. Mas eu me lembro muito bem que, na época, eu trabalhava na sonoplastia da igreja. E era um culto de domingo, e o pastor estava pregando sobre Isaac. E a gente estava passando por uma crise financeira muito grande. A gente já tinha casado, já estava constituído família. Só que eu tinha passado por uma crise financeira que eu tive que vender o carro, vender uma casa que a gente tinha comprado e vender um terreno. A gente foi morar alugado. E aí eu tive que pegar um carro mais popular, né? E era o único bem que a gente tinha. E a gente estava como sonoplasta ali naquele dia. E aí, sobre Isaac, eu sempre fui empreendedor. Meu pai me ensinou a ser empreendedor, né? Eu tive o meu primeiro lanche com 16 anos de idade. O seu pai é Meu pai é empreendedor, então eu sempre vivi esse mundo, né, do empreendedorismo. Sim, sim. Né? Apesar de ter trabalhado pouco tempo de carteira assinada, mas eu sempre empreendi. Isso é algo que Então que me você move. já vem de um legado da casa do seu pai e dentro disso, só explorando um pouquinho aqui, Felipe, que isso é muito importante, né? Essas coisas de pai para filho, Isso. na questão de legado de trabalho, legado de família. É verdade. Né? O que hoje você diria assim, eu trouxe da casa, da vida dos meus pais para a minha vida familiar e minha vida empresarial? O meu pai, ele é o meu grande mentor. Né? O meu pai, ele é um amigo que eu converso todos os dias. Olha que Né? interessante. Então, todas as decisões que eu tomo, apesar de hoje já ter atingido um patamar de tamanho de negócio bem maior do que ele chegou, Sim. eu nunca deixei de honrá-lo pela sabedoria que ele tem. Né? Então, eu sempre gostei de extrair dele sabedoria, porque sabedoria, na realidade, é você aprender com a experiência do outro. Por exemplo, o Muguba. O Muguba é um cara que eu sempre admirei. Já estive em encontro que ele ministrou sobre prosperidade. Então, eu já pedi que ele orasse comigo. Sim. Né? Então, eu sempre busquei informação, busquei conhecimento, busquei sabedoria. Né? Sabedoria de quem pudesse me dar algo. Porque, né? A sabedoria é a habilidade através da experiência. Isso. Também, né? E Michael Murdock diz o seguinte, que sabedoria é você saber antecipar-se aos processos, saber antecipar-se aos problemas. Né? Então, imagina, meu pai já passou por quantas crises na vida dele? Meu pai tem 70 anos. Eu fiz 40 essa semana. Os caminhos das pedras, né? já. Então, ele já deve ter um mapa. Com certeza. Que ele vai me revelando passo a passo. Né? Então, eu tirei muito dele esse conhecimento para aplicar nos meus negócios. Sim. Né? Então, só que tem um outro milagre. Eu fui o primeiro evangélico da minha casa. Fui eu que aceitei Jesus. Então, não foi seu pai? Não. Eu aceitei Jesus
por primeiro e ganhei meu pai e minha mãe para Jesus e minhas irmãs. E a partir daí, avô, tio, então todo mundo... Olha, você foi o primogênito. Eu fui primogênito então, evangélico. Do novo nascimento. Sim, justamente. Só que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu recebi de Deus uma sabedoria para negócios. Eu entendi isso. E nesse dia do Isaac, Deus me pediu Isaac. Ele falou assim, eu quero ter o Isaac. E eu ouvi claramente a voz de Deus, como Samuel talvez deva ter escutado, como eu estou ouvindo aqui vocês. Uau. Eu falei, Isaac, por quê? Porque eu já perdi tudo. Não tenho nada a lhe dar. Ah, era lá naquele tempo que você estava lá. Logo no começo, acho que tinha... Só teu carrinho. 1 ano, 2 anos de casado. Né? Então, e aí foi a primeira grande crise da minha vida, e aí eu plantei o meu carro de oferta na igreja naquele dia. Uau! Então Deus pediu teu carro de oferta e tu só tinha o carro. Eu só tinha um carro, não tinha mais nada. E aí eu dei o DUT do carro para o pastor, e o pastor chorou muito, porque ele sabia da crise que eu estava. Ele falou, rapaz, tu é doido, o que você está fazendo? Exatamente. Eu falei, eu estou plantando profeticamente. E aí eu fiz aquela oferta, que era tudo que eu tinha naquele dia. E Deus, Ele nunca deixou faltar nada na minha vida até hoje. Desatou ali. Gente, eu quero parar aqui um pouquinho, Felipe. Para vocês que estão online aqui, gente, é interessante como Deus pede uma semente para desatar uma fonte. É verdade. Como Deus pede isso, uma semente para abrir uma fonte na nossa vida. Então, preste atenção nessas pepitas, nessas dicas de prosperidade, que elas são princípios de prosperidade divino, né? Então, o Felipe teve já essa experiência, com certeza tem muitas outras, mas antes de continuar também com o Felipe, agora eu quero passar para o Thialisson Marques, que também tem uma história aqui nesse ministério com a gente, né? Já desde que nasceu a casa do seu pai, e hoje, né, um homem, um pai de família, é um empresário, é um discípulo fiel. Então, você está aqui hoje também para contar da sua experiência, Thiago. Shalom, apóstola. Então, o Felipe falando algumas coisas, eu me vi em algumas histórias dele falando, porque também o Anderson me conhece, eu aprendi a trabalhar com meu pai, porque ele trabalha com construção há muitos anos. Hoje ele não trabalha mais, mas desde a minha juventude, dos meus 15 a 20 anos, eu trabalhei diretamente com ele, né? Nós construíamos indústrias, fábricas, vários empreendimentos. E quando eu casei, eu fiquei com Gênesis 12 na minha mente. Gênesis 12? Isso, que eu tinha que deixar a casa de meu pai e ir para a terra onde Deus manda. E eu abri uma empresa para mim. Né? Abri uma empresa, e essa empresa hoje ela já tem 11 anos. Essa empresa deu frutos que hoje ela não é só uma, ela virou 4 empresas e uma internacional em Boca Raton, nos Estados Unidos. Já multiplicou 4 vezes. Isso. 7 vezes. É verdade, a internacional. Taxas, né? A internacional. Tá. Eu não poderia deixar também a oportunidade de engrandecer o nome de Deus. Como o Felipe falou, ele teve um milagre como filho. Sim. Eu tive 2 milagres como filhos. A minha esposa, ela não podia engravidar. Foi em diversos médicos. E todos os médicos falavam que ela não podia engravidar. Queriam fazer bebê de proveta, queriam fazer inseminação, queriam fazer diversas coisas, nós sendo jovens da época, né, com 20, 23 anos. Sim. E eu não aceitei isso, né? Até cheguei a fazer vários exames, eles tentavam colocar dificuldades, mas nos exames saía tudo ok, e na Priscila saía negado, que ela não iria engravidar. Um médico chegou um dia, inclusive no Dia das Mães, era o dia que ela ia fazer uma consulta, o médico olhou para ela, você tem que se contentar que você nunca vai ter esse dia. Ei, gente, isso é uma palavra forte. E disse para ela que ela... Com certeza doeu. Ele quis emitir um decreto, mas foi no Ele quis emitir um decreto. E com isso a Priscila ficou triste e tudo.
depois de 2 semanas, ia ter congresso de mulheres. Ela participou, uma cantora chamou todos para frente para pedir perdão. E a Priscila foi e ficou no canto do púlpito. Era um congresso de mulheres, então tinha várias mulheres. Antes de ela começar a oração, ela estava falando tudo, e olhou para a Priscila e falou, Deus está curando o teu ventre, e curando, falou o problema da Priscila inteiro. A Priscila olhou, tá bom, ficou na dela. E continuou fazendo todos os processos que o médico estava falando. Com isso, ela teve 9 óvulos, porque Deus tinha curado ela nesse dia. Olha só que benção. Dava para fazer 9 menininhos. Então, teve que tirar. E hoje eu tenho 2 filhos. Um de 7 anos e um de 4 anos, perfeitos. Verdade, gente. Os filhos deles são lindos, né, com a Priscila. E, assim, olha, eu acho que aqui, nessa introdução de cada um desses homens de Deus aqui, a gente já tem coisas muito fortes do poder da fé, porque todos eles aqui já entraram testemunhando de como é que você precisa andar nas dimensões para prosperar. E a prosperidade que nós estamos falando aqui é a prosperidade em Deus em todas as áreas. Então, esses homens aqui, né, o Felipe e o Charleston já falaram aqui diretamente das primeiras prosperidades deles, que foi o casamento e depois esses filhos que vieram através de milagres. E que eu me lembro do Felipe e da Aline orando, né, como ele falou aqui, foi no momento de oração que nós recebemos uma palavra, um decreto, e nós tomamos fé, e nós tomamos posse. Então, a oração, o poder da oração, a palavra profética, como o Anderson falou aqui, tudo estava desenhado no coração dele, estava na oração, mas Deus usou um profeta para mover e para confirmar. Aqui o Charleston, a experiência da Priscila, onde ela estava? Ela estava lá num congresso, né, num momento especial, onde aquela mulher ali, a pastora, chamou para frente para um mover. E ali aquela mulher foi usada para profetizar sobre ela, e ali ela foi curada. Então, por isso o poder da oração, por isso que nós precisamos linkar com as dimensões espirituais, porque a nossa vida, seja a prosperidade no relacionamento conjugal, ou com os filhos, ou diante das empresas, ou diante dos negócios, sempre vai ser muita guerra. A vida, ela tem muitas guerras. E se nós não entendermos, como pessoas maduras, adultas, que nós precisamos da dimensão espiritual para Deus ir à frente de nós, nós vamos lutar muito com a força do nosso braço, né? Com a força do nosso braço. Então, para você que está online aqui, eu queria também abrir a oportunidade aqui, já nesse segundo momento, que a gente vai se aprofundar agora um pouquinho mais. Se você tiver alguma pergunta específica, você pode escrever aí, a nossa assessoria vai trazer aqui essa pergunta. Alguma pergunta também específica para um deles, para fazer uma pergunta para o Felipe, quero fazer uma pergunta para o Anderson, para o Charleston, pode colocar aí, a nossa assessoria vai trazer, a gente dá essa resposta e dá esse feedback. Obrigado por você estar aí participando com a gente, crescendo em fé e também se alimentando. E não esqueça de dar seu like, não esqueça de também enviar a outras pessoas para participar aqui. Agora, eu quero começar novamente com o Anderson, dizendo assim, perguntando assim, Anderson, a você, qual a sua maior guerra como empresário há 30 e poucos anos nessa cidade? Qual a sua maior guerra e quais foram as armas mais importantes para a sua vitória nessa trajetória de empresa? Porque uma empresa, ela comporta famílias. Principalmente a empresa do Anderson, né, a Global Service, trabalha principalmente com homens, né? Eu creio que a maior parte. E sacerdotes, homens que sustentam família, né, e que dependem disso. Então, é assim, você tem a sua empresa, mas quantas famílias você tem ali? Como você se sente, quais foram as suas grandes guerras e as suas grandes armas para vencer? Hoje,
nós temos 1.980 funcionários. Uau, 1.980 Já foi maior. funcionários. Já tivemos quase 3.000. Então, multiplica por 5, vamos dizer que cada um desses funcionários tem uma família aí Tem que uma tenha família, 5 pessoas. verdade. A primeira é você se posicionar no sentido de manter o seu negócio com legalidade, se desviando de peitas e subornos, porque nesta área nossa de serviços acontecem, e crer que o Senhor vai à frente e Ele vai abrindo portas como tem feito conosco. Então, caminhar sempre crendo que o Senhor está à frente. A fé. A fé. Esse é o primeiro passo. Oração. Nós temos toda sexta-feira, pela manhã, Sim. na empresa, um culto. Ah, você botou um culto da empresa. O Isso é culto da interessante. empresa. E eu tenho diversos pastores de outras denominações que trabalham conosco também. Homens humildes, dentro das suas funções, seja no transporte, como vigilante. E é um culto fervoroso que nós temos lá no setor operacional, que é o coração da empresa, toda sexta-feira. Olha que E bênção. não foram poucos os que se converteram ali. Então, a gente também pega o nosso espaço para poder manter a palavra, pregar a palavra e dar testemunho do Senhor. Eu creio e tenho convicção que a mão do Senhor sempre está sobre nós. E sempre estará sobre nós. Tenho alguns concorrentes que são multinacionais. São empresas ou da Espanha ou dos Estados Unidos, mas mesmo assim, entre 3 empresas, eu sou a segunda no ramo do transporte. Então, não é outra coisa senão a mão do Senhor estando sobre nós. Amém. Felipe, suas maiores guerras e suas maiores armas. Antes de eu falar, eu queria lembrar que quem está assistindo é uma mentoria isso aqui, né? Ouvi um homem desse, né, que tem mais de 30 anos de negócio. É. Né, a segunda maior empresa no ramo dele. Às vezes você paga uma fortuna para você ter acesso a um conteúdo desse. É verdade. Então é muito importante você envia aí para um amigo, né? Envia para um empreendedor. Isso. Às vezes o empreendedor ele não é cristão, às vezes está passando por uma guerra, como você falou também, Muguba, que começo de ano para todo empresário é muito difícil, porque você tem um dezembro de muito desembolso e o início de muitos impostos. Né? Bem colocado. Então, envia aí para alguém, né? Obrigado, Muguba, pela tua sabedoria. Assim, eu costumo dizer também que tudo que eu faço nos meus negócios, eu sempre coloco Deus. Ele é o meu sócio majoritário. Isso é uma fala cotidiana dentro da empresa. Assim como o Muguba faz na sexta-feira, eu gosto de começar a semana nas empresas com uma oração. Então, independente de onde eu esteja, eu tenho alguns líderes nas empresas que eles começam a semana com uma oração. Então, reúne-se todos os colaboradores, cada empresa na sua sede faz essa oração, e eu costumo ir pessoalmente, né? Eu vou em uma, vou em outra, cada segunda-feira eu gosto de fazer parte também. E gosto de professar fé também dentro da minha empresa. Claro que sempre de forma muito responsável, não é impondo a ninguém, porque como nós temos muitos colaboradores, então a gente tem pessoas que servem na macumba, pessoas que são LGBT, religiões, então pessoas que são católicas, então eu gosto sempre de respeitar muito isso e dar o meu testemunho do meu cotidiano para que de alguma forma isso venha impactar os meus colaboradores. Já aconteceu, ontem eu estava aqui saindo da igreja e eu encontrei um ex-funcionário meu na porta da igreja. Eu falei, você está aqui? Ele falou, estou aqui, eu vim para oração. Olha que legal. Então, assim, ou ele soube através das nossas redes sociais, do nosso cotidiano, ou então ele soube através de algum colaborador nosso que também é cristão, que congrega aqui ou congrega em outro ministério. Sim. Então, a primeira coisa, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Essa é a minha bandeira. Né?
E colocar Deus em primeiro lugar na prática, Felipe, seria o que isso? É o princípio de tudo. Antes de eu fazer qualquer negócio, eu gosto de orar. Ah, ok. Né? Eu gosto de colocar na mesa. Assim como a gente está conversando aqui, eu sempre coloco na mesa com Deus. Sim. Ou sozinho no meu escritório, ou no meu escritório em casa. Mas eu gosto de consultar a Deus. Porque assim, o empresário, ele é muito só. Né? Às vezes ele é obrigado a tomar algumas decisões muito solitárias. Porque uma decisão nossa, ela vai impactar muita gente. Né? Com certeza. E eu descobri que o dinheiro por si só, ele não traz felicidade. Sim. Você consegue coisas, você consegue comprar um carro, você consegue viajar, você consegue comprar algo que você quer, mas existem muitos empresários, eu conheço muitos empresários amigos que passam por depressão, que se separam constantemente. Né? Inclusive existe um tema, né? A gente que trabalha na área pastoral e na área terapêutica, existe uma matéria assim, as finanças geralmente é uma das causas prioritárias que move divórcio. Isso. Né? Às vezes você fica tão focado em ganhar dinheiro que você esquece a esposa. Justamente. Ou a esposa esquece o marido, esquece os filhos, esquece do ninho. Né? Ou então a pessoa se perde dela mesma, ela fica tão focada em ganhar dinheiro, em produzir, que ela se perde dela mesma e aí encontra-se também nesses grandes vazios que existem. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí que eu encontro o refúgio, né, em Deus. E quando eu falo colocar Deus em primeiro lugar, a primeira coisa nas atitudes. Sim. Pessoais. Né? Você é avaliado, eu imagino assim que Deus ele te avalia no teu secreto. Né? Eu penso muito na oferta da viúva, por exemplo. Né? Talvez teve gente que deu um carro, como eu já dei, mas a viúva foi lá e deu um pouco recurso, moedas. Né? E Deus talvez viu no coração dela. Era o carro dela, né? Justamente. Era o Isaac dela. E aí eu penso assim que colocar Deus em primeiro lugar é você entender que você não é autossuficiente como empresário. Eu já tomei algumas decisões erradas, já fiz investimentos sem consultar Deus. E quebrei. Quebrei, porque eu fiz uma aliança com Ele, né? De ter Ele sempre em primeiro lugar nos meus negócios. Isso também não me dá a certeza e garantia de sucesso. Eu tenho que entender isso. Né? Porque eu sirvo a Deus, eu sou empresário, Deus vai ser obrigado a me abençoar. Não. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Deus, está aqui, estou fechando o negócio. Eu viajei agora, fiquei 30 dias nos Estados Unidos, cheguei domingo. Antes de eu ir, eu fechei 2 negócios. Antes de eu ir, eu fechei 2 negócios que iriam me dar um recurso razoável nesse ano de 2025. E viajei orando. Senhor, se não me der paz, se não roubar o meu tempo com a minha família, se não me exigir quebrar princípios, se não for algo negociável para que eu saia dos teus caminhos. Sim. Né? E se estiver fora do meu propósito de vida, eu não quero. Pode ser quantos milhões forem, não interessa. E aí eu coloco na mesa. Aí eu coloquei na mesa esse negócio. Diferente do Charleston, eu tenho um testemunho de desfazer o negócio. Imagina só que enquanto eu estava lá, era eu e mais 2 sócios. Os sócios brigaram sem mim. E me mandaram uma notícia dizendo que tinham brigado. E eu entendi aquilo como uma resposta. Sim. Eu falei, opa, imagina só... Você não está boa aí, né? Imagina só, eu entrar no negócio que vai tirar a minha paz. Exatamente. E aí que eu venho... E que já tem confusão no início. Sim, e eu descobri que prosperidade não é só você ter dinheiro, é você também, às vezes, entender o não de Deus. Você saber retroceder. Isso aqui é muito importante, né? Vocês também quiserem opinar sobre isso, é muito importante você saber o momento de entrar e de sair.
você saber ouvir e ler. Gente, isso aqui é a voz de Deus, paz no coração, e ler o que está acontecendo. Exatamente. Ler o cenário que está acontecendo. O que está ali? Ele tinha sócio. Olha só, olha o que aconteceu aqui com o Felipe, um negócio desfeito. E olha o que aconteceu aqui com o Thiago. Mas nas duas situações a gente vê certinho a voz e a direção de Deus. Exatamente. Porque vocês souberam ler. Aqui fechou, tudo teve paz, tudo fechou, não teve problema algum. E as coisas de Deus, elas são perfeitas. Elas trazem paz, elas trazem harmonia, elas trazem... Outra coisa que o Felipe colocou aqui, não levar você a quebrar princípios. Se você tiver que negar a sua fé para fazer negócios, você já está falido. Não é de Deus. Já quebrou. Já quebrou, você já quebrou. E você quebra o negócio e às vezes quebra a família. Porque, olha, eu queria até que um de vocês aqui falasse como as mulheres de vocês opinam nos negócios de vocês. Porque a Bíblia diz que quando você é casado, uma das coisas muito importantes na vida do homem é a voz da mulher. Qual de vocês três aí querem falar? Eu tenho o testemunho. Todo mundo. O Jalisson vai falar, mas eu acho que assim, no meu caso, eu entendo às vezes, a Aline, eu digo que ela tem mais intimidade com Deus do que eu. Certo. É impressionante como é que Deus responde a ela. E aí eu falo às vezes assim, olha, consulta Deus aí, só confirma. Eu já ouvi isso. E eu entendo a voz dela às vezes como uma confirmação de Deus para mim. Claro. Né? Então, eu acho que assim, é a minha contribuição nisso. Porque Né? também dá espaço para o Charles para ele contribuir. Eu acho que todo mundo aqui tem uma esposa que fareja, né? Sente. Mulher fareja. Gente, é incrível, parece que as antenas da gente estão sempre ligadas, o faro, essa percepção feminina realmente. O engraçado é que a gente pode escutar todo mundo falar, a gente fica tranquilo, mas quando escuta a mulher, a gente fica um pouco... O que acontece, Thiago? A gente fica um pouco chateado, né? Mas no final, tudo acontece como a mulher viu, né? A mulher tem um sentido para isso. A Priscila, você consegue perceber isso? A Priscila, vocês conhecem, sabe? O temperamento, ela fica de olho e tudo. Ela é forte, é uma águia, meu irmão. Realmente, ela é uma águia e ela é uma grande ajudadora. Hoje ela faz parte do grupo Yeshua, né? Uhum. Ela toma conta de algumas coisas e foi primordial ela tomar e sentar onde ela tem razão em alguns negócios. Ela consegue ver além dos nossos olhos. Né? A mulher, ela não olha, ela olha por cima do muro, né? Nós conseguimos ver o horizonte, mas ela olha por cima do muro. Então a Priscila tem sido uma bênção na minha empresa. Ela tem sido uma grande ajudadora. Quando ela entrou, multiplicou, né? Os negócios, multiplicamos o número de empresas. Ela tem sido me ajudando a ter uma visão mais profunda, para ser mais visionário. Interessante isso, porque um dos pilares da prosperidade de uma família é essa harmonia que o casal encontra neles mesmo em Deus. Eu acho isso um vínculo divino extraordinário, né? Que Deus constrói na relação do casal. Porque o casal, o amor entre eles, a sexualidade entre eles são coisas prioritárias que os unem. Mas depois o propósito da vida os une, né? O trabalho os une, a construção da vida para esta família os une. Né? Então, eu acho isso fundamental. E você tem vivido isso, então tem experimentado isso, Thiago. E o melhor de tudo isso é que quando nós começamos a falar um ao outro e entender as razões um do outro, nós nos aproximamos mais e com isso nos aproximamos mais de Deus. Eu e a Priscila somos Então, duas coisas. Isso. Vocês tiveram mais fortalecimento do vínculo conjugal. Sim. E mais força também dentro dos negócios. E quando nós juntamos, nós começamos a orar mais tempo juntos, né? Nós subimos a torre juntos, nós oramos, nós temos um tempo de oração juntos.
e tudo isso fortaleceu o nosso casamento. E eu digo que hoje eu vivo a melhor fase do meu casamento por conta da oração. A oração abriu portas, nos prosperou, e também a prosperidade não é só dinheiro, ela prosperou em tudo, em saúde, em bem-estar. E o relacionamento o fortalecido, relacionamento. Né? Uma das coisas mais importantes da nossa vida se chama os nossos relacionamentos, nossos amores. O principal, colocou cada dia mais perto de Deus. Então, o pilar ficou mais forte. Então, eu digo que nós estamos plantados na rocha. Então, eu quero fortalecer isso aqui que o Charles está falando, a todos vocês que estão online com a gente. E se tiverem pergunta, aqui já chegou uma pergunta, que eu vou direcionar ela para o Anderson aqui, que está bem em cima da experiência que ele teve, mas eu quero fortalecer isso aqui no caminho de uma vida próspera. Entenda, prosperidade, um dos pilares é dinheiro, mas uma casa, ela tem muitos pilares para ela ser construída, e uma vida próspera, uma das coisas fundamentais, seu relacionamento com Deus, que é o que esses homens estão pontuando aqui na vida deles de negócio. A vida deles de negócio não se separa de Deus, a vida deles de negócio não se separa da fé, não se separa da oração. Se for negociar isso, eles saem fora. Então, isso é fundamental. E, em segundo lugar, é a vida familiar. A vida familiar desses 3 homens aqui é muito forte. Né? A construção, tempestades que eles já passaram, causas impossíveis que eles já passaram, e eles desbravaram isso como leões na vida com Deus, na fé e na oração. Então, o que o Charles está falando aqui é fundamental, gente. Casais que estão nos ouvindo, ouçam isso. A prosperidade de vocês está em vocês se relacionarem cada dia mais com Deus, vocês dois juntos. Uma vida de discipulado, de célula, de oração, de vir à igreja, de construir essa base da relação com o reino de Deus e vocês. O reino de Deus e vocês. E uma vida de oração. O Charles, em especial aqui, como ele é um discípulo direto de uma célula que nós temos dia de quinta-feira, a gente vê a vida dele muito... Ele é um ratinho não, uma ovelhinha, um ovelhão. Ele é uma ovelha que tem essa vida de oração lá na torre de oração a Ponta Negra. Esse homem está, eu acho que, se não toda semana, se não todos os dias, toda semana, ele está subindo a torre, porque ele entendeu o caminho de oração. E o que ele fez? Ele conseguiu trazer a esposa. Então, hoje, quando eles estão, ele testemunha que a empresa prosperou e o relacionamento deles prosperaram, tem um vínculo. E você, Charles, você conseguiu, ao longo desses anos, aos pouquinhos, em sabedoria, em aconselhamento, vir trazendo também essa esposa para dentro desse processo todo que você faz. E isso é fundamental para uma vida de prosperidade, tá? Vocês que estão aí linkados, solteiros que querem prosperar e que querem um relacionamento, querem construir família, aqui vocês viram esses homens dando testemunho. Mas eu quero ir para as perguntas agora, e aqui tem uma pergunta do José Xavier. Eu quero direcioná-la ao Anderson. Anderson, você pode usar aquela câmera lá para responder essa pergunta. Ele faz assim, ele pergunta, qual o segredo do desatar, né? Tenho uma empresa no papel, igual esse senhor aí que está falando, o Anderson, há 3 anos, mas há 3 anos eu estou esperando um sim de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? José, né? José Xavier. José, eu vou lhe responder com outro testemunho. Nós precisamos crer no nosso feeling, naquilo, se Deus falou contigo, primeiro, se apegue e se amarre a essa palavra, que você tenha a convicção que é de Deus. Deixa eu lhe contar aqui um testemunho. O meu primeiro imóvel, ou o nosso primeiro imóvel, aconteceu da seguinte forma.
eu morava alugado, isso com 4 anos de casado, e minha esposa queria morar na Cachoeirinha. E apareceu a oportunidade, apóstolo, de nós comprarmos um apartamento ali na Cachoeirinha, na rua Urucará, perto da casa da mãe dela, que era tudo que ela queria. Tudo que ela queria, perto da mamãe. Só que aquele apartamento era fantástico, 3 quartos. Ele era bom demais, eu achava, para mim. Sim. E eu precisaria abrir mão de algumas coisas para poder conquistá-lo. Primeiro ponto, a gente tem que ter a convicção, mas tem que medir o que vamos fazer. Isso aí é muito sério. Isso aí é muito importante que você está falando. Aí nós tínhamos, na época, um Monza quase que do ano, mas morava alugado. Falei para minha esposa e ela concordou, vamos vender o carro, dar de entrada no imóvel, que é o sonho. O imóvel tinha que pagar em 24 meses, nós quitaríamos o imóvel em 24 meses. Vendemos o Monza, demos entrada, eu comprei um Fusquinha 15 anos mais velho que o Monza. Uau! Você foi corajoso. Sim, mas eu tinha a concordância da esposa e acreditava naquele negócio. Show! Uma convicção que veio, vamos fazer, vamos, vai dar certo? Vai. Estávamos em unidade. Unidade e essa convicção. Então, olha, José, muito importante aqui o que o Anderson está dizendo. Vai vir uma convicção de Deus na sua vida, uma paz, né, Anderson? Sim, uma paz. E continua, apóstolo. Não parou aí. Pode continuar. Ao término dos 24 meses, no decorrer dos 24 meses, eu fiz um consórcio. Estava com Fusquinha 15 anos, era apertado pagar mensalmente a parcela do apartamento, um apartamento novo. Ele não ia estar financiado, ele ia estar quitado. Ao término de 24 meses, nós quitamos o apartamento integralmente. Olha só. Entramos nele, porque eu recebi o apartamento, saí da locação, entrei no apartamento. A nossa filha nasceu no apartamento com 5 dias de mudado para o apartamento. A filha nasceu. Uau! Fui contemplado no consórcio. Meu primeiro carro, 0 quilômetro, aconteceu também no mês que eu entrei no apartamento, no mês que a filha nasceu. E nesse mês, a Igreja da Restauração nasceu. Nesse mês e nesse ano. Gente, olha que marco! Meu pai veio me visitar. E eu falei assim, a representação do pai físico veio apenas configurar que o pai espiritual estava comigo naquele desafio inicial. Abri mão de um carro, ganhei um carro novo. Olha aí. Acreditei numa casa e consegui entrar nela quitada com 24 meses. Qual foi o presente? A filha e a igreja. Quando a gente crê, coloca nas mãos do Senhor... E nasceu a igreja. E o pai diz assim, estou presente aqui contigo, confirmando que a sua decisão foi certa. Não devemos ter medo das decisões quando temos a convicção que Deus está conosco. É verdade. Tremendo. Tremendo isso. Quer falar, Felipe, alguma coisa sobre isso? Quero. É tremendo, né? Você, às vezes, você tem medo, né, de dar um passo que está maior do que você enxerga. Talvez é isso que o José está sentindo, né? É esse medo. Está aqui, mas será que eu vou? Como é que eu vou fazer? Eu sou naturalmente um cara muito pessimista. Eu sempre calculo todos os riscos. Você é calculista, porque você é calculista, Sim, você se vou... julga um pouco pessimista. Às vezes eu tenho meus, mas tu tem que ter mais fé. Eu falo, não, peraí. Sim. A minha fé é uma fé mais racional. Em Deus faremos proezas. Isso. Aí o que eu faço? Quando a minha fé está muito pequena, está muito baixa, aí você não está vendo o resto do caminho. Sim. Né? E às vezes eu vejo o Deus com um mapa que ele te mostra só aquilo que ele quer. E o resto do mapa você tem que ter fé para seguir. É exatamente isso. Então é essa convicção que o Anderson está falando aqui. Quando eu falo que é paz, quando eu falo assim, eu só faço um negócio que eu tenha paz. Não é que eu não tenha medo.
né? Sim. Porque são coisas distintas. Aham. Todo mundo vai ter medo de fazer um negócio de 10 milhões, 50 milhões, 100 mil, claro. A cautela, mil reais, né? dependendo da tua visão. Cautela. Eu costumo dizer que você enxerga aquilo, a tua visão é do tamanho da montanha que você escalou. Sim. Né? Então, sim. se você escala uma montanha X, você só vai ver X. Se você escala uma montanha 10X, você vai porque ter tá vendo coragem 10x. de fazer negócio de 10X. Né? Só que aí que entra a fé. Né? Isso. Agora sim, tem irmão também que confunde fé com irresponsabilidade. Sim, aí- Né? Às vezes tem um irmão que parcela um carro de 60 vezes e diz que Deus vai abençoar ele para pagar as parcelas e ele está desempregado. Aí Espera aí, não tem como. são coisas diferentes. Não, Né? Quando você tem fé, Felipe, só cortando um pouquinho, se eu não fizesse, ou se eu tivesse a convicção da minha decisão, já vendo o resultado, seria muito fácil. Isso. Seria muito Eu acho que fácil. nem seria tanta fé, né? Não seria fé. É. Se eu não arriscasse, eu perderia tudo que eu conquistei, porque eu não arrisquei, mas arrisquei com Com responsabilidade. responsabilidade e Deus na frente. Deu na frente. Né? Porque eu tenho certeza que tu orou. Sim. Senhor, eu preciso de algo aqui para mim. Uma não foi- casa própria, eu quero sair do E aluguel. não foi pouco, não. Né? E Deus te abriu uma porta, você viu paz naquilo. Olha só, a condição de passar lá em 24 vezes o imóvel, isso hoje é irreal. Começando um negócio novo aí, Né? né? Deus já fez isso comigo. Eu comprei um apartamento, Gente, mas isso é favor de Deus, né? favor de Deus. Né? 3 princípios que a gente tem trabalhado muito aqui, né? Que é o favor de Deus. E aí nós vamos agora, eu queria que vocês, em especial, trouxessem aquilo que esse último ano, 2024, nós oramos por 3 coisas aqui todo o tempo na igreja. Salvação da família, transferência de riquezas e favor de Deus. Eu sei que todos vocês têm experiência aí específicas que receberam de Deus. Eu quero que vocês compartilhem sobre isso. Mas antes, tem uma pessoa aqui, Munguba, Cláudio Lobato, que já foi seu funcionário. Sim. Ou que já foi o que é, mas ele está dizendo assim: participei de muitas reuniões às sextas-feiras na Global Service. Deus abençoe a direção dessa grande empresa. Olha aqui, está online. Obrigado, Cláudio. Pode Você, eu acho que lá está naquela- em Rondônia, eu creio, gerenciando uma empresa aí. Que Deus te abençoe e te faça sempre próspero. Você é um homem honrado e caminha na direção do Senhor em tudo que você faz. Pode ter certeza que o seu caminho está asfaltado para o êxito e para o sucesso. Continue. Deus te abençoe. Amém, gente. Eles vão já entrar aqui em bênçãos específicas, milagres específicos que eles receberam pelo poder da oração, pelo poder das campanhas que esses homens têm participado junto com as suas esposas. Lembrando que a prosperidade de uma família, ela está em Deus, ela está na conexão desse casal com Deus e com eles mesmos. Casal que só briga, que só é contenda, que não tem alinhamento, eles vão ter impacto nas finanças também, né? E na prosperidade do relacionamento e da vida dos filhos. Mas antes deles começarem aqui falarem dessas bênçãos específicas, eu posso me lembrar, eu quero ler Malaquias capítulo 2, versículo 12 a seguir. A Bíblia diz assim: para homens que temem a Deus. Eu quero pegar essa palavra vindo de Salmo 128, que aqui eu estou com 3 sacerdotes, e a Bíblia diz assim: o homem que teme ao Senhor, ele será feliz e próspero. E ali a Bíblia estava falando dos homens machos, do masculino, não do ser humano, mas do homem. O homem que teme ao Senhor é feliz e será próspero. E a vida desses homens é assim. E a outra coisa que eu quero lembrar aqui: todas as nações vos chamarão abençoados. Amém. Vocês têm negócios internacionais hoje. Vocês têm conexões internacionais hoje. E eu tenho certeza que essas nações vos chamam de abençoados. E isso é promessa de aliança. Por quê? Porque vocês não estão sendo prósperos só nessa terra, mas a vida de prosperidade que vocês têm em Deus está alcançando outras nações. E ele diz: vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor,
a vossa palavra tem sido forte contra mim. Eu quero ler o 14, que às vezes a gente diz assim, ó, inútil é servir a Deus, e que lucro temos em guardar as ordenanças e andar de luto diante do Senhor. Às vezes a gente se coloca assim, em dias maus, em dias difíceis, em dias de guerras. Às vezes a gente se queixa e dizendo, que lucro eu tenho em servir ao Senhor? Qual é a minha prosperidade nisso? Que adianta ser crente? Que adianta ir para a igreja? Que adianta fazer campanha? Então, o que nós estamos vendo aqui é o lucro de servir a Deus, é o lucro de ter alianças com Deus, é o lucro de colocar Deus em primeiro lugar, para entrar e para desfazer negócio. Eu posso me lembrar da palavra de Jesus que disse assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado lá no céu, mas tudo que vocês desligarem também será desligado. Isso quer dizer que nós, como pessoas de Deus, nós precisamos saber o lugar que nós entramos e ligamos, o lugar que nós temos que sair, porque não é a direção de Deus, e desligamos. Nós temos que ter essa expertise da nossa vida. Amém? Então, que lucro! E aqui você vai ver agora mais bênçãos específicas, que nós vamos fazer o fechamento, você vai ver grandes bênçãos específicas de lucro que esses homens têm tido por servirem a Deus, andar nos seus caminhos, terem uma vida de oração e de fé. Então eu quero começar com o Charleson aqui, que olha, essa semana ele e a Priscila já deram aqui uma pitadinha para a gente da bênção, testemunhando de 3 grandes bênçãos que Deus fechou na sua vida de dezembro para janeiro, e foi poder de oração. Isso. Apóstola, quando o apóstolo disse que nós viveríamos de transferência de riquezas, Sim. Eu guardei no meu coração essa palavra. Nesse momento, eu estava transicionando a empresa de setor de engenharia para virar incorporação, pois nós já estávamos fazendo nossos empreendimentos e vendendo. E nesse período, apareceu um terreno bem grande, numa área super valorizada, onde muitas pessoas estão migrando para morar lá. E eu passei lá e disse que esse terreno ia ser meu. Vi o número. Esses filhos de Deus são ousados. Olha, eles passam pelos lugares e dizem, esse negócio aqui vai ser meu, essa terra aqui vai ser minha. Derrama o óleo, ela fé. Derrama o óleo e começa a orar. Olhei e disse que iria ser meu, né? E depois de uns dias, recebi um WhatsApp, inclusive, do meu mentor, que me ensinou como eu trabalho, como eu deixo de fazer, como me ensinou a prosperar, que foi o meu pai. Ele mandou uma mensagem, ó filho, tem esse terreno aqui, Olha e era que onde legal, tinha visto. gente. Confirmação. Confirmação. Pai aí, ó, pai. Isso. Presta atenção, a palavra pai está muito presente aqui. E depois disso eu comecei a orar e pedindo de Deus. Eu não tinha condições de comprar o terreno. Não tinha condições porque ele era um terreno grande e ele ia para cima de 10 milhões de reais. E eu orando, um amigo meu me passou esse terreno e disse, Charles, eu tenho um terreno para ti, vou te colocar na reunião com o dono, marca amanhã, meio-dia, num restaurante tal. E ele mandou a foto, era o terreno que eu tinha visto, o terreno que tinha vindo para mim. Deus confirmando, né? No caminho eu já fui orando para Deus, eu disse, Deus, eu não tenho condições de comprar esse terreno hoje, mas se for assim, assado, eu saio com esse terreno no meu nome, daí desse almoço. Fui orando em convicção que ia dar tudo certo. Quando eu saí do almoço, eu saí em grande alegria, pois tinha fechado o negócio, sem dar dado um centavo para o proprietário. Viramos amigos. E hoje nós estamos fazendo uma grande corporação nesse local, onde vai gerar mais de 128 unidades habitacionais nesse local, para a glória do Senhor. E qual seria o mover da oração, assim? Então, você é um homem de oração, né? Sim. E o homem de oração atrai favor de Deus. Apóstola, como eu disse
e digo para grandes amigos meus que vêm perguntar, Charlison, como muitas das vezes ele vem perguntar como é que eu faço para adquirir as coisas, como é que eu faço, às vezes fica até sem graça em dar os caminhos e explicar. Sim. E o que Deus colocou no meu coração? Pouca oração, pouco milagre. Muita oração, muitos milagres. Então nós acreditamos que o favor de Deus, ele está quando nós estamos no centro da vontade dele. Quando eu me coloquei em unidade com a minha esposa em oração, o favor de Deus começou a cair sobre nosso lar e sobre nossas cabeças. Quando nós achávamos que nós já éramos abençoados, nós não sabíamos a dimensão que Deus poderia colocar quando nós se juntássemos em oração. Então, olha aí. Foi uma mudança de chave, se colocar no centro da bênção. Eu estava em casa esses dias e um sócio meu dos Estados Unidos me ligando, eu um pouco ocupado, eu não pude atender ele. Ele me deu, shalom, mano, tudo bem? Mano, me retorna, preciso falar contigo. E quando eu terminei esse telefonema, eu já saí com mais terras. Porque ele queria se desfazer de algo, estava precisando de um recurso no momento, e não queria vender para ninguém, queria me vender o preço que ele comprou há 10 anos atrás. Tá, para aí. Gente, olha outra coisa aqui. Quando nós servimos a Deus, andamos os seus caminhos, esses alinhamentos aqui, a bênção corre atrás da gente. Se apega. Como é que é, Muguba? Se apega. Se apega. Se tem uma coisa boa que a gente tem que manter apego, é bênção. É bênção. Não pode deixar. E foi o que aconteceu isso eu vi, né? Que a bênção ela vem pela frente, por trás, para um lado e para o outro. Né? Então eu vi que a bênção, ela nos procura. Mesmo sem a gente estar procurando ela. Muitas das vezes a gente não está esperando algo. Porque a fidelidade a Deus, o compromisso a Deus, o alinhamento com Deus, com a família, é fundamental para os céus estarem abertos. Eu não estava então procurando. Já foi a segunda. Isso, eu não estava procurando terreno fora de Manaus, nem lugar com litoral. Eu não estava procurando. Sim. E a bênção se apegou a você. A bênção veio atrás. Mas tem uma bênção específica também que eu ouvi essa semana de você, de uma empresa internacional, que era um sonho de vocês dois. Isso, apóstolo. Como todo pai de família que tem criança, nós temos o costume de levar os filhos para os parques, então a gente procura sempre a Disney, né? E toda vez que a gente vai para um lugar, de primeiro mundo, a gente sente vontade de ficar por lá. Sente mesmo! A apóstola já morou o quê, pastor? 7 anos? 5 anos nos Estados Unidos. E eu sempre disse para Deus que, Deus, o Senhor toma conta das minhas finanças. Eu comecei a ver que o Brasil, a moeda estava desvalorizando, sim, as pessoas estavam cada vez mais preocupadas com o futuro, mas essa preocupação não apertava o meu peito, pois eu sempre coloquei minha confiança no Senhor. Sim. O Senhor sempre foi meu alicerce. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida. Nesse meio período, conversando, batendo papo, orações com um amigo meu que mora lá há 9 anos, tem uma empresa de construção há mais de 4 anos, uma empresa sólida, uma empresa que não precisava de um sócio. Não precisava? Não precisava de um sócio. Ele disse, Charlison, Deus está colocando no meu coração que tu vai ter um green card e tu tem que entrar na minha empresa. Gente... E eu falei, como assim? Novamente uma bênção batendo atrás. Isso. Eu perguntei como assim, ele, não, Charles, tu quer ser meu parceiro? Você já faz esses grandes empreendimentos em Manaus e eu quero ter um parceiro aqui nos Estados Unidos e eu quero te colocar junto comigo. Gente, olha que bênção, a bênção se apegando. Às vezes você pergunta, como que pode, como eu posso ter um estilo de vida que a bênção vai se apegar a mim? Você lê o livro de Deuteronômio, vai estar cheio de dicas, de Deus falando para ti como é esse caminho. Mas aqui, é uma vida com Deus. E a bênção se apega. E uma bênção internacional. Eu não posso deixar de frisar. Tudo isso aconteceu quando eu fiquei em unidade com a minha família, em oração. Com a minha esposa, orando em unidade e nos colocando no centro da bênção. Olha, esse casal aqui é um jovem casal. E eles têm um compromisso também de trazer os filhos à casa do Senhor, ensinar,
às vezes estão aqui em programações da igreja, tão cansados, mas estão trazendo os filhos. Você sabia que Deus olha para a vida da gente e vê como também nós somos como pais, como nós estamos construindo esse reino na vida dos filhos? Isso faz parte da nossa prosperidade. Deus se agrada que a gente plante na próxima geração os caminhos dele. A palavra do Senhor diz: ensina teu filho no caminho em que ele deve andar. Inculca a palavra nele, inculca os caminhos de Deus nisso. E isso faz parte de um caminho de prosperidade. Então, obrigado por compartilhar aqui com a gente. E aí a gente está caminhando para o fim aqui. Eu quero voltar para o Felipe, vou fechar com o Anderson. Tem uma palavra aqui especial de uma pessoa que está aí nas nossas plataformas. Kevinson Micheles diz assim: sou testemunho de que Deus fez na vida desse grande homem de Deus, Felipe Nogueira. Então, amém. É alguém que te conhece aí e é testemunha, né, de você. O Kevson, uma vez eu estava... É um testemunho rápido, né? Sim. Eu tinha passado por uma crise financeira, né? O empreendedor passa por muitas crises e essa foi uma dessas, né? E levaram o meu carro preso. Eu estacionei no lugar errado. Oh, my God. E ele estava com o IPVA atrasado. 2 inflações. E aí nessa época eu tinha feito algumas negociações, eu tinha um grande contrato também no governo do estado, como eu te falei. Eu precisei me desfazer de muita coisa para cumprir, né? Principalmente com funcionários, e a empresa se fechou nessa época. E eu perdi alguns créditos de banco, inclusive perdi cartão de crédito, perdi tudo que eu tinha. O que sobrou para mim foi um cartão poupança. E aí gente, preste atenção aqui. Esses homens também passaram já por grandes perdas, grandes desafios. E a vida é feita de altos e baixos. Só o que eles aprenderam a não perder. A não perder é a fé. A fé, justamente. Perdeu a fé nessa época? Não, nem momento. E aí mesmo quando foi mutado lá? Mesmo quando foi mutado. Reclamou de Deus? Nunca. Eu costumo dizer que, na verdade, a palavra de Deus diz, né? E eu parafraseio assim, que quando você murmura, sim, Deus fecha uma porta para você, porque a murmuração ela é comparada à feitiçaria. Sim. Né? É verdade, isso é muito forte, Felipe. A murmuração é comparada à feitiçaria. Então, nesse dia, prenderam meu carro, aí eu liguei para ele trabalhava na empresa de trânsito. Ele falou: rapaz, dinheiro eu não tenho para tirar não, mas eu tenho um cartão de crédito para arrumar aqui. Aí ele me arrumou o cartão, me arrumou parte de dinheiro, me ajudou. Que legal, o favor de Deus. E de lá, né, para cá, Deus sempre me abençoou. E eu abençoo muito ele já, a gente sempre viaja junto. E é um grande irmão. Obrigado, Kevin, Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Felipe, o que você poderia entregar para a gente assim, que foi chave sua de oração, de intercessão e que hoje é uma grande bênção de prosperidade na sua vida? Amém. Eu gosto de dar condição para Deus me abençoar. Que bom. Então, quando... Sementes são, né? Então, quando o Charleston diz assim que ele se move em fé, se colocando na brecha, orando, buscando a Deus, ele está dando condição de Deus abençoar. Ele está preparando a vida dele para ser um solo fértil. Né? Boa, muito boa. Então, eu sempre penso dessa forma, que a minha vida ela precisa ser um solo fértil para quando a semente cair no meu solo, ela vai brotar de alguma forma. E eu me vejo como um canal de bênção. O recurso que hoje chega na minha mão, ele não é só meu. Né? Então, ele tem caminhos para seguir. Então, eu não abro mão do dízimo. Dízimo eu não abro mão. Muito é algo que eu nem questiono. Inegociável. Né? E aí eu penso sempre o que Deus quer mais do que aquilo. E aí eu falo: Senhor, usa a minha vida, porque o dinheiro ele precisa girar. Ele vai girar na mão de alguém. Que ele gire através da minha vida. Deus que venha confiar na minha vida. Então, o que eu tenho hoje de testemunho? Eu sempre tive muita cautela depois que eu me aliei com Deus, porque quando você não está aliado com Deus, você faz algumas besteiras, né? Algumas escolhas, né? Algumas escolhas. Não ouvi a mulher. Uma vez eu comprei um restaurante, a minha mulher falou: não fecha. Eu falei: rapaz, não te mete não, que eu sei o que eu estou fazendo. Né? E aí quebrou o negócio. Ela está bem ali, ela está bem ali, rindo. Então, assim, depois que você se alinha em Deus, você começa a entender o feeling de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus está tratando com você
você multiplica. E eu tenho vivido hoje algo extraordinário. Eu estava recentemente nos Estados Unidos e tenho clientes também nos Estados Unidos e eu falei, cara, eu preciso trazer meus filhos para cá. E muita gente segue a gente na rede social, a gente posta, então as pessoas, muita gente que mora lá e todo mundo, parabéns, legal, bacana, os filhos, vocês tiraram um tempo com a família. E aí uma pessoa que é uma prima da minha esposa, estávamos passando dentro do estado da Virgínia, né? Eu amo aquele estado, né? Washington, Alexandria, enfim, são várias cidades que eu sou apaixonado, né? Se eu fosse falar assim de todo o litoral dos Estados Unidos, de Miami até Boston, eu moraria na Virgínia. E aí ela mandou uma mensagem para minha esposa, dizendo que ela está convidando a gente para passar o Réveillon com ela. Uma pessoa que não tinha conexão com a gente, seguia a Aline, mas não tinha conexão. Foi muito receptiva com a gente, ela tem cidadania, ela é casada com um americano. Brasileira, casada com americano. Brasileira, casada com americano, dois filhos americanos. E, por coincidência, ela é da mesma área que a minha. Ah, então se conectaram. Agora, como é que lá. pode, né? Uma pessoa que a gente está passando no estado dela, ela seguiu a Aline, sempre seguiu a Aline, mas nunca interagiu. Aí ela começa a interagir no mesmo setor que o meu, muito receptivo e convidando a gente para passar Réveillon com ela. Então a conexão ela foi muito forte naquele momento. E eu vi como uma resposta de Deus também. Sim. Porque eu tenho clientes na Geórgia, mas é parte de Atlanta, ali, naquela região. E eu falei, cara, amor, conversa com ela, fala isso. E eu aqui dirigindo na estrada, e a minha esposa conversando, fala, diz isso para ela, bora ver o que ela vai dizer. Se ela falar isso é porque Deus está no negócio. Aí ela, Deus no negócio. E aí a gente viu várias respostas de Deus, assim, meio que em tempo real, projetando os nossos negócios para ampliar também ali, né? A tenda. Uhum. Então, eu tenho vivido muito isso. Recentemente, olha só o que aconteceu. Nós compramos um apartamento de um irmão daqui da igreja, de um pastor da igreja, um grande amigo, que me vendeu na boca. Paguei para ele sem juros. Uau. Isso é a favor de Deus. Isso é a favor de Deus. Então, nós quitamos o apartamento bem antes daquilo que a gente tinha previsto. Só que nós mudamos o nosso escritório de lugar. E essa bênção aqui é inédita. Nem pedi dela para contar, mas vou contar. Nós mudamos de escritório. Hoje o nosso escritório fica no Vira Alves, que é o melhor bairro comercial da cidade. É uma área de mais de 1.200 metros quadrados. Então, assim, é muito legal. Que bênção. E aí eu estava tirando em torno de 30 minutos de trânsito para casa. Eu sempre gostei de morar perto de casa, porque eu gosto de almoçar em casa com os meus filhos e ter conexão. E aí nós rodamos naquele Vira Alves, que ali é muito difícil de arrumar. Até que o Charles, tem construtora, tem imobiliária, sabe o quanto que é difícil você conseguir um imóvel bom naquela região. Ou ele é muito caro, onde o Muguba mora, onde eu vou morar também no Muguba, ali naquela região da Adrianópolis, né? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Mas eu falei assim, ou é no Adrianópolis ou no Vira Alves. Por quê? Porque eu quero morar perto do meu escritório, Sim. eu quero ficar perto da igreja e eu quero almoçar todo dia em casa. Maravilha. Isso Então, aí é a oração foi essa. E É. a gente começou a orar, eu e ela, a gente começou a rodar naquelas ruas. Então, a gente rodava na Drop, e pesquisando. Eu falei, olha, a condição é essa, é X, assado, e a gente colocou no papel, vamos mergulhar aqui. E Deus nos abençoou com um imóvel, que é quase o dobro do nosso hoje que a gente mora, na esquina da nossa empresa. Olha, andando. Vai andando. Eu não preciso nem tirar meu carro da garagem. É. Aí, Né? favor de Deus. Então, assim, a oração, a Aline, ela fala que, eu aprendi muito isso com ela, com a minha esposa, que Deus realiza o desejo do teu coração quando você está alinhado com Ele. E aí eu queria finalizar, apóstola, com uma palavra. Sim, vamos lá. Que está aqui, tá? Não sei se dá para ver aí. Eu estava de madrugada. Tá pegando. E fiz essa arte aqui no celular. Linda, o óleo. Que a senhora essa arte eu quero. Isso aqui vai virar um quadro na porta da minha casa. Gente, que coisa linda, é a visão que eu tive.
E aí que tá, eu tava assistindo, porque todo ano a gente pede Deus uma direção para a gente. Ano passado foi para a gente que nós voaremos acima das nuvens. Sim. Né? E aí esse ano a gente estava lá, inclusive nós estávamos na América, assistindo o Shabat na estrada, e a apóstola deu uma palavra sobre que ela teve uma visão dos vasos que Deus derramava óleos no vaso das pessoas. Isso. Né? Nas panelas. Nas panelas. Eu vi né? as panelas redondas e todo mundo com a panela na mão cheia de óleo. Na hora, sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, na tua casa nova, o óleo não vai cessar. Oh, bênção. Não vai cessar. Amém. E aí, aquela foi a mensagem. E eu queria finalizar assim, apóstola. Quando lança-se uma palavra do altar, você precisa se apegar a ela. Isso aí. Apóstola, eu fiz Porque negócios... é uma palavra profética, né? Não é do homem, é Deus entregando através daquela pessoa. Não teve, na construção do templo, nós recebemos uma palavra de prosperar em 2 anos aquilo que nós não prosperamos em 10. Em 10. Eu fiz vários negócios, apóstola, que eu calculava, eu abria a calculadora, eu não acreditava. Que em um negócio de 1 mês, era o que eu não tinha recebido em 10 anos. Sim. Mas eu velei pela palavra. Velou pela palavra. Aquilo ali Você não tá só, não. virava, né? Todo dia minha oração, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu oro por essa palavra, é torre, é jejum, é oração, leitura, é devocional, tudo velando por aquela palavra. Sim. Então, para finalizar, eu queria que você levasse, se você puder rever esse Shabat, que aquela é uma palavra profética para a nossa vida, de que o óleo não cessaria, né, apóstola? Sim, o óleo não cessaria. O óleo não cessaria. E eu agarrei do nessa azeite, palavra, e essa é a palavra do do meu ano. Amém. A De ter essa unção, de ter essa presença de Deus, de estar sempre mergulhado no óleo, porque quando a gente está mergulhado no óleo, na presença de Deus, Amém. tudo acontece. Tudo acontece. As demais coisas são acrescentadas. Eu não sei se a gente tem tempo aqui ainda para fechar com o Anderson. Tem mais Anderson, ok, temos um tempinho ainda, aqui gente online, muita coisa rica, vocês estão entendendo que a vida de prosperidade é um combo com Deus, né? De caminho com Deus. Anderson, você tem uma bênção fresquinha aí, para compartilhar com a gente do poder de uma vida com Deus, de uma vida de oração. Na verdade, eu tenho 2, vou ser rápido. Primeiro, o local Mir Centro-Sul. Aqui eu tenho um profeta, um homem de Deus. Por quê? Porque quando o homem de Deus fala, a palavra se cumpre e acontece. Vou falar 2 coisas aqui, uma de 2023 e outra de 2024. Fresquinha. Em 2023, nós tínhamos o lema aqui que você iria prosperar em 2 anos o que você não prosperou em 10. Eu recebi condições lá na empresa, através de uma tributarista, que eu tenho recursos hoje, junto à Receita Federal, que é muito maior do que o meu lucro, correspondente a quase 10 anos de trabalho. Está lá. Ou eu faço compensação, ou a gente faz retirada. A retirada é mínima, a compensação é integral. A palavra do apóstolo se cumpriu integralmente. Glória a Deus. Em 2024, nós tínhamos a palavra que a transferência de riqueza iria acontecer. Em favor de Deus. Em favor de Deus. Trabalhei para o Estado e o Estado ficou com pendências. As pessoas que trabalham para o Estado, quando o Estado, inclusive, muda de governo, diz que você não vai receber. Mas eu não acreditei nisso. Entramos com a demanda e no dia 20 de dezembro de 2024, dia que eu tinha que honrar o 13º integral dos meus 1.900 funcionários, caiu na nossa conta Glória a Deus, a transferência de riqueza corrigido que sobejou da folha de 13º, que não é pequena. Deus. Então,
Que grande milagre, Que né? grande milagre, Que mas grande que milagre, meu palavra! irmão. Eu vejo que o nosso apóstolo, Verdade. o que ele fala, ele não fala dele, ele fala do que Deus diz que ele tem que falar. É. Profeta é esse. E quando ele fala daquilo que Deus diz que ele tem que falar, se cumpre. Agora você precisa acreditar. Ela não jamais se cumprirá na vida daquele que não crê. Mas quando você se apega a essa palavra, ela se cumpre. Gente, eu quero agradecer. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Charleson. Vocês aqui, como sacerdotes dessa geração, eu também me emociono em ver, em testemunhar e ouvir. E, assim, são pessoas e famílias que estão dia a dia com a gente nessa jornada de vida. Ver a vida deles, a construção deles, os gemidos também desses homens no dia mau, no dia das perdas, nos dias difíceis, mas que se mantêm homens fiéis, temente a Deus e andando nos seus caminhos.